Escreva, apague e repita. Nova Friction Clicker da Pilot. Pilot. Quem escreve jamais esquece. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Nós. Programa este que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 14 horas aqui na ITV. É neste espaço onde reunimos diferentes pessoas em representação de diferentes grupos para falarmos sobre a religião islâmica em diferentes contextos. Claro, entre nós, cruzamos vozes, caminhos e lugares de forma que possamos narrar pontos, fatos e histórias. E na edição de hoje não poderia ser diferente. Vamos aqui falar sobre a vestimenta da mulher muçulmana e nada melhor do que receber duas convidadas para falar na primeira pessoa sobre como é que está a ser vista esta questão da vestimenta da mulher muçulmana num contexto mais religioso entre muçulmanos, mas também na sociedade em que nós nos encontramos, tendo em conta da laicidade que existe. Recebo em estúdio Teresa Lacnan, ela que destaca-se nas atividades do ativismo, mas também recebemos a estilista aqui, a Minissa Supeta, que desde já passo a cumprimentá-la. A Minissa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vinda. Jazakallah khairan pela oportunidade. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. É um prazer recebê-la aqui. Teresa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vinda. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigada pelo convite. Bom, nós é que agradecemos aqui pela vossa presença. Vamos falar sobre a vestimenta da mulher muçulmana. Já avançávamos aqui os contextos em que faremos esta leitura da nossa sociedade, no sentido religioso, assim como social, mas também vamos dar um olhar em torno das notícias que marcaram esta semana, os primeiros dias da semana, em relação à jogadora marroquina que estreou-se no Mundial feminino de hijab, a primeira mulher muçulmana que quis representar-se com aquilo que é a vestimenta islâmica, contudo acabou dividido opiniões. Vamos também fazer uma leitura em torno deste assunto. Mas primeiro, olhando para aquilo que é o nosso país, a Minissa, que leitura faz sobre a vestimenta da mulher muçulmana, nas duas perspectivas, social assim como religiosa? Na perspectiva social, o hijab até hoje ainda não é aceito. Obviamente que na parte teórica sempre vai se falar bonito que nós devemos aceitar a cultura de cada um de nós, temos que respeitar, pois são crenças e devem ser aceitas de modo que consigamos conviver. Mas na prática é totalmente diferente daquilo que é dito, porque nós que somos mulheres muçulmanas devemos andar cobertas, é que sofremos com as consequências, com as críticas não construtivas. E do ponto de vista religiosa, aquilo que eu sempre digo é a melhor vestimenta que existe aqui na face da terra, que se todo mundo seguisse seria maravilhoso, porque é nessa vestimenta onde nós conseguimos salvaguardar o caráter e a parte íntima da mulher. Okay. E as mulheres muçulmanas estão a vestir como o Alcorão e a Sunna ensinam? Uma parte delas sim e a outra não, porque podemos ver as nossas irmãs que só descobrimos que são muçulmanas no mês de Ramadã, enquanto que quando são esses meses não de jejum, vestem de forma comum, com roupa não adequada. Então, não. Vamos tirar aqui outra opinião, esta opinião que tivemos aqui da a Minissa Supeta, ela que é estilista, mas também está sempre no meio de pessoas de diferentes grupos religiosos. Bom, Teresa,
Na sua opinião, as mulheres muçulmanas estão a vestir como o Alcorão e a Sunna ensinam, ou nem por isso, mas também querendo saber a sua opinião em torno deste assunto, a vestimenta da mulher muçulmana? Bom, é para responder de acordo com a sociedade. Exato. Vamos olhar nas duas perspectivas também, aquilo que é o mais social, mas também aquilo que manda, o que diz a religião neste caso. Socialmente falando, a sociedade vem de uma mulher, ou a mídia vem de uma mulher perfeita, né? Uma mulher toda bem maquilhada, com o corpo bem malhado. Isso faz com que as pessoas que vendem, né, essa mulher perfeita fiquem estressados pelo fato da mulher muçulmana valorizar o seu corpo, não se importar com essas tendências que os mesmos trazem. E dizer que o hijab é, na verdade, um conjunto do lenço, que é o véu, e da roupa que cobre o nosso corpo. Podemos encontrar aqui em Moçambique, né? Nossas mamanas, principalmente lá em Nampula, amarram a capulana, usam bulcó. Podemos também chamar isso de hijab, não necessariamente o lenço, né? E de forma mesmo religiosa, o hijab é aquilo que a minha colega de painel bem disse, que o hijab é tudo aquilo que cobre o corpo, não deve ser transparente, não deve mostrar os contornos do corpo da mulher muçulmana. Fora isso, então, a mulher vai melhorar, né? Ok. E aqui no nosso país, nós temos, sei lá, uma dificuldade imensa em se representar como tal. Não é fácil usar o hijab. Porém, alhamdulillah, o tempo vai mostrando que nós estamos a ganhar um espaço na sociedade. Isso é de louvar. Ok. E de onde é que vem esta dificuldade? É da nossa sociedade ou é de nós mesmos como muçulmanos? Vamos discutir isto entre nós. Acredito que faz mais sentido, é um assunto do nosso interesse. Esta dificuldade, de onde vem? Bom, vem mesmo das pessoas. Ok. Eu sou uma muçulmana revertida e tive dificuldades para usar o hijab, tanto na escola, assim como em casa e com as outras pessoas também. Então, nós até queremos, mas é um processo gradual. A gente vai usar o véu com calças, o véu com colante, com blusa, até, inshallah, talvez usar o niqab, né? A dificuldade não é criada por nós, é mesmo pela sociedade. Bom, e a ministra, como é que tenta enfrentar esta dificuldade? Acaba ajudando as pessoas a vestirem de forma correta, como manda o Alcorão e a Sunna. Por um lado, quer acompanhar aquilo que são as tendências da modernidade, mas também temos a parte religiosa que em nenhum momento deve ser quebrada. Como é que faz a gestão destas duas vertentes? Bom, eu acabei entrando nesse mundo da moda ou de criação de roupas islâmicas justamente pela dificuldade que eu tive no passado em conseguir enquadrar, relacionar o que o Islã manda e aquilo que é meu gosto do vestuário. Então, tive uma situação em que pedi para com que alguém fizesse uma determinada roupa. Eu expliquei que não precisa ser apertado, desde o momento que fique bem no corpo. Mas, infelizmente, a pessoa acabou fazendo tudo ao contrário. Fez tudo apertado e acabei não aproveitando. Daí que acabei decidindo aprender a costura. E na costura que eu faço, eu não sigo a moda. Para mim, a moda não faz sentido. Desde o momento que a roupa esteja bem feita e que cumpra com os critérios nos quais fomos dados como parâmetros. E, Teresa, é possível acompanhar estas duas vertentes, aquilo que tem sido tendência? Em cada época nós notamos algumas tendências de cores,
tipos de vestimentas, e assim como aquilo que são os mandamentos religiosos, consegue fazer um bom jogo e sair uma coisa bonita, religiosamente aceita e também socialmente? Sim, eu sou visto roupas que combinam com todos os lugares que eu frequento, seja mesquita, madraça, escola, né? Escola que não seja islâmica, e o trabalho. Eu consigo conciliar todos esses lugares através das minhas vestimentas. Considero ser fácil também, porque o hijab é lindo. Bom, acredito que tiveram conhecimento antes também do programa, acabei partilhando aqui esta informação com as duas, em torno da jogadora Nuhaila Benzina, a jogadora marroquina, que é o primeiro país árabe a estrear-se no Mundial de Futebol Feminino, e ela, muçulmana que é, sabemos que o Marrocos é um país de maioria muçulmana, ela, muçulmana que é, procurou manter aquilo que é a identidade da mulher muçulmana, e hijab é um dos símbolos muçulmanos mais conhecido no mundo e divide opiniões. Também nesta situação, no jogo em que ela fez, acabou dividindo opiniões, e até hoje debate-se este assunto entre os álimos e também alguns curiosos, nas redes sociais principalmente. Bom, a ministra, como é que olhou para esta ousadia desta jogadora em procurar representar aquilo que é a identidade muçulmana num jogo de futebol? Ela procurou ali, das fotos que os nossos telespectadores neste momento também estão a ver, esta imagem. Só vamos aqui partilhar uma imagem porque é um assunto que também divide opiniões. Mas, na sua humilde opinião, como é que olhou a ousadia desta mulher que procurou manter aquilo que é a identidade muçulmana? Eu, quando vi as fotos, fiquei maravilhosamente feliz, Ok, porque ela seguiu aquilo que é a nossa identidade. Ela não quis esconder e fazer perceber de uma vez por todas que um muçulmano, uma muçulmana, pode sim desempenhar o seu papel, mas não necessariamente mostrando o seu corpo. Então, fiquei muito feliz de verdade. E sendo assim, nós somos bem notáveis, daí que todo mundo fala. Falando bem ou mal, ela está ali a representar. E o bom de tudo isso é que ela está bem e sente-se muito bem daquilo que ela fez. É o que importa. Teresa, a sua opinião em torno da ousadia desta mulher, Nuhaila Benzina, marroquina, que procurou manter aqui o hijab num jogo de futebol? Bom, em primeiro lugar, parabenizá-la pelo uso do véu islâmico e dizer que ela usou o véu islâmico e não, na verdade, o hijab. Ok. O hijab é o conjunto do, do abaya, de uma saia comprida, de uma burca. Mas ela, alhamdulillah, nós não sabemos dizer o quão foi difícil usar aquele lenço. Porque eu, como revertida, sei bem como é difícil, é um processo gradual. Não sei dizer que dificuldade ela teve, né, para poder chegar até aquele ponto, e se conseguiu, é mesmo de louvar, devemos, antes de julgar, parabenizar. Mas deixar claro que o hijab é diferente do véu islâmico. O hijab é um conjunto. Então, ela estava bonita, representou, e como ela bem disse, facilmente as pessoas notaram a presença da muçulmana no campo. E isso é bom, mostra mesmo que nós já estamos a ocupar lugares mesmo de destaque na sociedade. Bom, a ministra entende muito bem aqui de roupa, de moda. Dividiu opiniões não só nos não muçulmanos, mas também entre muçulmanos, que destacava-se aqui estes elementos que constituem o próprio hijab, até porque ela acabou usando colantes, as calças apertadas e tudo mais, e isto dividiu muito aquilo que são as opiniões. É possível
entendendo de moda, montando aqui os looks, as vestimentas para as mulheres muçulmanas, é possível nós irmos para uma atividade desportiva sem em nenhum momento quebrarmos aquilo que são os mandamentos religiosos, tentando não, podemos até não conseguir usar o hijab como tal, mas manter aquilo que é o objetivo do próprio hijab. Depende das atividades. Ok. Por exemplo, no caso da nossa irmã, se fosse uma atividade individual, eu acredito que tivesse feito um maior esforço de tentar seguir com aquilo que o Islã manda e não ter em nenhum momento alguma roupa apertada. Mas ali tratava-se de um jogo de futebol. Acredito que existe um padrão de vestimentos. E como a colega falou, nós não sabemos das dificuldades que ela teve. Eu acredito que ela tenha feito um máximo daquilo que ela podia e de acordo com as regras para que pudesse continuar com o jogo. Então, acredito que depende, sim, das atividades. Mas impossível não é. Ok. E Teresa, o que é que tirou de ensinamento com esta situação, apesar da divisão que existe na forma como ela esteve apresentada, se representa ou não aquilo que é a identidade muçulmana, mas que ilações tirou, que ensinamentos as pessoas podem tirar de exemplos como estes? Bom, que o hijab não é uma barreira para a gente alcançar aquilo que desejamos. Ela conseguiu, ela é jogadora. Não sei dizer se existem jubôs ou abaias para jogadoras de futebol. É por isso que nós temos aqui que não sabemos dizer quais foram as dificuldades que ela teve. Então, apesar de tudo isso, ela mostrou o hijab dela, ela não se escondeu. Ela podia muito bem ter tirado o hijab, jogar e ninguém ia saber aqui que ela é muçulmana, mas ela preferiu a identidade, mostrar para todos que ela é muçulmana. E ao mesmo tempo ela provou que o hijab não é uma barreira, que a mulher muçulmana é sim livre de fazer aquilo que ela deseja, seguindo o sunnah. Okay. Podemos considerar que este é um ponto de partida para futuramente melhorar-se também os organismos que gerem estas modalidades, também pensarem em incluir a mulher muçulmana. Sim, até deviam desenhar o hijab, né? Para essas mulheres. Temos aqui a nossa estilista, talvez ela pode pensar em como oferecer essa tranquilidade para a mulher, visto que existem aquelas que não sentem-se à vontade com roupas muito justas, talvez um colar em teu calça, não sei dizer, eu não entendo bem de moda, mas pessoas que entendem talvez podem desenhar o hijab para mulheres que praticam esporte, essas de natação. Também já vi biquíni, chamam de... qual é o nome daquilo? Para praia. Então as mulheres já têm essas facilidades. Creio que é possível. Exato. Ficou aqui a opinião, é possível. Na verdade, ao invés de dividirmos aqui estas opiniões do lado positivo ou negativo, temos que olhar, conforme aqui foi dito, como uma abertura para que futuramente pense-se em melhorias para trazer este conforto, para preservar aquilo que é a imagem da mulher muçulmana. Nós vamos observar um curto e brevíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes. Não sai daí.
estamos de volta para a segunda parte do programa Entre Nós. Hoje falamos sobre a vestimenta da mulher muçulmana. Este assunto que vem sendo debatido de forma exaustiva nestes últimos dias. Eu até fico feliz, bem ou mal, a jogadora marroquina ter vestido. O importante para mim é que estamos aqui a reacender este debate da forma correta como as mulheres muçulmanas devem vestir. Então, é errando muitas vezes que nós vamos corrigindo estes pequenos detalhes e, quem sabe, abrimos portas para que as federações internacionais de todas as modalidades comecem também a pensar nesta inclusão da mulher muçulmana, e nós sabemos que o hijab é um dos símbolos mais fortes, mais visíveis também da religião islâmica. Recebemos em estúdio a estilista Aminissa Supeta e a ativista Teresa Lackman. Juntos, entre nós, estamos aqui a falar sobre este assunto. E agora vamos olhar mais para aquilo que é o contexto moçambicano. Temos esta laicidade no nosso país, Aminissa. Como é que tem sido o seu dia a dia nesta questão do hijab, da vestimenta? E eu gosto sempre de trazer, quando tocamos neste assunto, alguns episódios que as mulheres tenham passado e que tenham superado em relação à vestimenta. Já passou, já ouviu uma situação que acabou desmotivando o uso do hijab para assuntos sociais? Várias vezes. A maior parte das vezes é essa desmotivação que temos recebido. Mas em relação a como eu me sinto vestindo o hijab, é bem positiva, porque hoje em dia, sim, eu me sinto confortável e sempre vou pisar na tecla de não importa o que podem falar ou criticar, eu sempre vou seguir aquilo que me deixa bem. Porque para mim vestir bem é sentir-se bem naquilo que a pessoa coloca no seu corpo. E eu sinto-me bem quando visto meu hijab. E de alguma forma tentando acertar dia após dia. Mas nem sempre foi assim. Várias vezes fui criticada e várias vezes caí nessa tentação de não vestir o próprio hijab. Fui revertida, não porque eu tenha sido nascida numa família não muçulmana, eu fui nascida numa família muçulmana, porém não existia a rigorosidade no vestuário. Ou seja, eu cresci sem entender muito bem o propósito do Islã. Então, como aqui em Moçambique, a maior parte, principalmente aqui em Maputo, temos poucos muçulmanos e muito mais pessoas cristãs. Eu cresci num ambiente de cristianismo, então achava que aquela forma de vestir fosse o correto, mas ao longo do tempo fui perceber que não tinha nada a ver com a minha identidade. Primeiro, porque eu não me sentia confortável vestindo da forma como eu vestia, e segundo, que acabei vendo e lendo aos poucos que a forma como eu apresentava não era correta. Então, desde o momento que eu decidi mudar nesse aspecto, foi quando houveram muitas barreiras, dificuldades, e foi muito complicado conseguir até esse ponto. Ok. Bom, segura aí porque vamos querer ouvir depois estas barreiras e como também enfrentou, de forma a ajudar aos nossos telespectadores e internautas que estão a acompanhar a esta hora. Acreditamos que alguns estejam a passar por situações semelhantes. E, Teresa, como é que foi para si? Também abraçou aqui o Islã recentemente, bom, diferente da ministra que nasce numa família muçulmana, mas para os círculos sociais que frequentava, quando apareceu com hijab, quando passou a aparecer com hijab, que desafios enfrentou? Bom, infelizmente, eu perdi 2 anos letivos porque tive uma professora na 10ª, professora era de química, né? Ela detestava o hijab e por conta disso ela por diversas vezes expulsou-me da sala de aulas porque queria que eu tirasse o hijab. Bom, algumas vezes infelizmente eu tirei, porém eu acabei olhando para o assunto também de forma muito radical.
Eu falei para ela, se consideras liberdade, né, o fato das minhas colegas usarem prótese, peruca, entre outras coisas na cabeça, facilita para mim o uso do hijab, porque é a minha identidade, é assim como eu sinto-me mais bonita e é aquilo que o Islã manda. Ela não aceitou, eu tive de sair da sala, perdi o exame e foi isso, né? Essas foram as dificuldades que eu tive, mas são dificuldades essas que deixaram-me mais forte e hoje eu estou muito, mas muito feliz com o hijab. Para quem estiver tendo dificuldades para o uso do hijab, dizer que é um processo gradual. Aos poucos a pessoa vai encontrando novos caminhos fáceis para o uso do mesmo. E tivemos aqui este episódio que a Teresa aqui partilhou. A escola, como é que se posicionou fora a professora? Porque partimos aqui que era uma opinião pessoal, e a instituição chegou de apresentar esta situação para a instituição, como é que a própria escola se posicionou? Bom, na altura eu era a única aluna que usava o hijab na escola, na minha escola nesse caso, e o diretor ficou do lado da professora. Eu tive de recorrer ao Conselho Islâmico, lá eu tive apoio e ao Sheikh Musa Tamim e os outros também, né? Levaram-me até a escola, alhamdulillah, conseguiram resolver o assunto. Depois tivemos aqui os documentos que facilmente, né, eu usei e as mulheres também podem usar hoje. É um documento que facilita o uso do hijab em locais públicos, principalmente na escola. Para quem não tiver, é bom que se aproxime ao Conselho Islâmico ou ao Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico para que tenha o mesmo. E no seu lugar, a ministra, como é que foi? Teve também, disse que passou por situações semelhantes. Pode partilhar aqui um dos episódios. Ela teve que perder 2 anos letivos. É difícil quando as pessoas acabam optando ou pela religião em detrimento das outras coisas. 2 anos é quem que pode dizer que não foi muito tempo e preferia tirar o hijab. E no seu caso, como é que foi? Foi bem constrangedor, mas não muito quanto no âmbito profissional. Porque, como havia dito, eu cresci num ambiente, apesar de ser uma muçulmana, cresci num ambiente não muçulmano, a maior parte das vezes. E tive um episódio idêntico ao dela, em que eu fui tirada da sala de aulas porque eu estava de hijab. Mas naquela altura ainda tinha muitas dúvidas. Eu não tinha me achado como muçulmana e facilmente eu tirei por muito tempo. E quando decidi me reverter fortemente na nossa religião e seguir com o que foi predestinado para nós, sofri consequências profissionais, tive que perder os 2 trabalhos que eu tinha e de lá para cá foi muito complicado para achar outro trabalho, porque mesmo nas fotografias que queriam com que eu tirasse e naquela altura já não aceitava mais, então preferi sofrer as consequências, que foi fazer muito doar, lutar e encontrar uma instituição que pudesse me aceitar do jeito que eu sou, porque não é o meu corpo que precisa, mas sim do conhecimento na qual eu posso partilhar e ajudar de alguma forma nas atividades. E hoje sentem-se à vontade? A pergunta é para as duas, mas vamos começar aqui com a ministra. Sentem-se à vontade andando na rua, estando com amigos muçulmanos, assim como não, diferentes ambientes, com hijab? Sentem orgulho da identidade que vocês decidiram adotar? Muito bem. Eu estou muito feliz pela escolha que eu fiz. Não me arrependo em nenhum momento por ter perdido essas oportunidades e ter escolhido seguir com aquilo que eu acreditava. Hoje em dia eu estou muito bem comigo mesma. Não importa o que falam ou deixam de falar, desde o momento que eu esteja bem. E eu estou muito bem e feliz pela minha escolha. E, Teresa, uma das recomendações do hijab
tem este objetivo em si, que é a recomendação não, mas o objetivo também de evitar com que, primeiro, distinguir as mulheres muçulmanas das não muçulmanas, segundo, para fazer com que, evitar com que elas sejam molestadas, sentem-se protegidas com o hijab. Sim, eu sinto-me protegida com o hijab. Ah, Hoje em dia eu acho que as pessoas estão bem acostumadas a ver mulheres muçulmanas de hijab. Algo que acontece diferente é no mês de Ramadã, que as pessoas não muçulmanas acabam comparando aquelas mulheres que usam o hijab fora do Ramadã e aquelas que só usam dentro do Ramadã. Porém, é importante deixar claro para as moças que, para as nossas irmãs que estão a tentar, estão a lutar, que tenham força. O uso do hijab é sunnat sim, mas não é assim tão fácil. Pelas dificuldades que eu tive, que a irmã também apresentou, eu até entendo quem não usa por diversos motivos, né? Porque dói perder certas coisas, mas se for por Allah, a pessoa vai conseguir. Eu sinto-me super à vontade, mas dizer que o hijab não é 100% sinônimo de imã. O fato de você não usar melhor que a outra não significa que você tenha mais imã do que as que não vestem, porque é um processo. Nós nunca sabemos dizer o que aquelas pessoas estão a passar, o que impede essa pessoa de vestir o hijab. Porque eu também tive pessoas que vieram para cima de mim quando eu não usava, e por conta disso eu estou aqui a deixar essas palavras. E como é que nós podemos fazer para incentivar, ajudar as outras pessoas que têm estes momentos de fraqueza, e por vezes acabam recuperando esta intenção de querer carregar esta identidade? Como é que nós podemos ajudar? Porque fora as críticas que nós vamos fazendo, da exigência que nós vamos fazendo, como é que nós podemos ajudar? Olhando mais para soluções do que críticas. Sempre elogiar, sempre. Elogie sempre que vejo uma irmã que usa de vez em quando o hijab, pois o uso do hijab é um jihad, né? E por ser um jihad, elogie, louve Allah por esse motivo, ao invés de chegar e dizer, veste no mês de Ramadã, muçulmana do mês de Ramadã. Não existem muçulmanos de mês de Ramadã, no mês de Muharram. É simplesmente o fato da pessoa estar a lutar para poder ter esse hijab como uma identidade. Oxalá que a gente consiga também vestir o hijab até no bilhete de identidade. Bom, são votos que nós vamos fazendo se antes. Recordo-me deste período, acredito que eu fazia nona ou décima classe, que circulou muito este documento também, onde várias mulheres acabaram aproximando ao Conselho Islâmico para terem este espaço aberto para vestirem o hijab dentro das salas de aulas e ultrapassamos. Recentemente também tivemos este documento que foi bastante divulgado sobre a vestimenta nos hospitais, que também algumas mulheres acabavam tendo esta dificuldade nos estabelecimentos sanitários e, felizmente, também já há essa liberdade e esperamos que também haja esta abertura para diferentes profissões, para diferentes lugares em que as pessoas querem estar, até porque Moçambique tem esta abertura. Há países que em locais públicos as pessoas não podem vestir hijab e nós temos essa abertura, então devemos sim aproveitar, devemos sim olhar isto como uma dádiva de Allah, porque temos esta facilidade. Terminamos assim o nosso programa, mas claro, vão ter que deixar aqui as considerações finais em torno deste assunto que estivemos a discutir. Jazakallah pela vossa participação, pela partilha também dos momentos difíceis das vossas vidas. Só para os nossos telespectadores perceberem que não é assim tão fácil, mas sim é possível e nós vamos fazendo a diferença. A ministra, considerações finais e os seus salames. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de cá estar. Deixar não só para os jovens, mas para todo muçulmano que tem passado dificuldade pelas
objeções da vida da nossa sociedade moçambicana, que sempre deve se lembrar de uma coisa: nós cá viemos sozinhos, cá voltaremos sozinhos. Então, nós sendo como muçulmanos, temos que ter em consideração que é mais valioso seguir com o que foi predestinado para nós, que vestir é bom. E também lembrar que tudo que é precioso sempre está bem guardado. Se tu queres um diamante, deve ter um garimpeiro certo para encontrar. Se tu queres comprar um doce, obviamente que tu não vais escolher aquele descoberto, sempre vai levar o coberto. Então, sendo assim, nós somos mulheres, nós precisamos estar bem cobertas. Isso não tem nada a ver com fora de liberdade ou então pessoas oprimidas, mas sim a nossa identidade e sentimos muito bem vestindo dessa forma. E só espero que também respeitem, né, aqueles que não são e nos deixem seguir o nosso caminho como muçulmanos. Jazakallah, a ministra Teresa, considerações finais e os seus salários. Bom, para dizer para você, né, que critica o uso do hijab, que acha que o hijab é uma forma de oprimir a mulher muçulmana, permita-me dizer que não. Se você considera liberdade mostrar o seu corpo para as pessoas, sente-se à vontade desse jeito, então respeite a mulher muçulmana. E para todas as muçulmanas que estão tendo dificuldades para o uso do hijab, que Allah facilite. Bom, minhas considerações são essas. Assalamu alaikum. Bom, agradeço pela vossa presença. O agradecimento é extensivo aqui para os nossos telespectadores que estiveram a fazer companhia no programa Entre Nós de hoje. Voltamos na próxima quarta-feira e a principal mensagem que nós destacamos no programa de hoje é essa: não é fácil, no meio da sociedade em que nós nos encontramos, manter aquilo que são as obrigações religiosas, e a cada dia nós vamos fazendo este esforço por temer Allah e claramente porque queremos a satisfação dele, e é este apelo que nós queremos deixar particularmente para as nossas irmãs, que há esta necessidade de vestirmos como a Sunna e o Alcorão mandam, mas também é importante encorajarmos as outras que de vez em quando vão falhando, vão se perdendo. Temos que apoiar umas as outras e conseguirmos naturalmente termos a sociedade, todos muçulmanos, e normalizarmos o uso do hijab em diferentes momentos, em diferentes lugares das nossas vidas. Foi um prazer trabalhar para si. Voltamos na próxima quarta-feira com mais convidados para cruzarmos vozes em torno da religião islâmica, sempre entre nós. Até lá.